Nos dias quentes do século XIX, as pessoas de todas as classes sociais davam uma fugidinha para o litoral ou para o interior em busca de descanso e lazer. Com viagens de trem cada vez mais rápidas e baratas, uma família poderia passar o domingo no campo, fazer um belo piquenique e ainda voltar a tempo de trabalhar na segunda. E apesar de a ideia de comer ao ar livre não ser exatamente uma invenção vitoriana, o conceito moderno de piquenique como a gente conhece ele hoje, esse sim foi inventado pelos vitorianos. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Isso é uma regra. Quase todo romance a partir de 1850 tem uma cena de piquenique em algum momento. É o tipo de cena tão comum que no cinema ela aparece até para períodos anteriores, como o século XVIII e regência. A ideia de comer ao ar livre é muito antiga, na verdade mais antiga do que qualquer outra forma de se alimentar. Mas a ideia de piquenique que nós temos hoje em dia, que é de reunir algumas pessoas, preparar as comidas com antecedência e ir até um lugar só para fazer o piquenique e compartilhar uma refeição com a galera, só surge no século XIX. Isso porque, para os vitorianos, comer ao ar livre e fazer um piquenique eram coisas um pouquinho diferentes. No século XIX, a Europa passava por um grande crescimento da indústria e das cidades, e por muitas mudanças na paisagem e nos hábitos das pessoas. A arte desse período acaba redescobrindo a natureza como uma oposição à vida cada vez mais dominada pelo trabalho, pelas fábricas e pelos relógios. Então o piquenique vitoriano não era só uma refeição, ele era um ato estético e filosófico. Estético porque envolvia também curtir a paisagem e observar a natureza, e filosófico porque envolvia aproveitar esse contato com a natureza para refletir sobre si mesmo e sobre o mundo. E uma outra característica importante do piquenique na era vitoriana é que ele não era pensado para se fazer sozinho. Fazer um piquenique era sobre estar em grupo, com a família, com os amigos, com as pessoas queridas, dedicar um tempo e dividir esse momento com elas. E embora o piquenique fosse uma refeição acessível e altamente informal, isso não significa que ele estava totalmente livre das complicadas regras de etiqueta vitorianas. Para as famílias ricas, os piqueniques eram feitos com mesas de madeira e não numa toalha no chão como a gente faria hoje. Horas antes do piquenique, os criados eram enviados até o local para preparar o cenário, encontrar um lugar com sombra, armar as mesas e deixar tudo pronto para receber os participantes. E quando eles chegavam, os criados se retiravam para longe, não sem antes garantir que tudo estivesse perfeito. Por que isso acontecia? Para que os criados não estragassem a atmosfera de refeição informal ao ar livre e em contato com a natureza. Regras de etiqueta estabeleciam o que as pessoas deviam vestir, mas também como elas deveriam se comportar. Nada de casalzinho de namorados andando de mãos dadas por aí sem supervisão, nada de homens ficarem de muita conversinha com mulheres que não fossem da sua própria família. E o Manual de Etiqueta de 1891 chega até mesmo a estabelecer uma pauta para o piquenique. Depois de comer, as pessoas deveriam cantar juntas, mas só músicas de bom gosto, nada de coisa com duplo sentido. Contar histórias divertidas, mas nada de fofoquinha edificante. E em seguida jogos e brincadeiras saudáveis, tudo dentro dos limites da moral da boa família vitoriana. Nós não temos muitos indícios de que essa rigidez toda nos piqueniques realmente fosse cumprida. O que a gente sabe é que toda vez que acontecia um evento em que houvesse homens e mulheres, rolava sim uma preocupação de não deixar que essas pessoas, principalmente solteiras, ficassem muito tempo a sós. Especialmente com a preocupação de que rolasse alguma coisa a mais do que uma pegadinha na mão e uma simples troca de olhares. Para a maioria das pessoas, essas convenções todas de quem podia conversar ou quem podia pegar a mão de quem não parece ter sido algo importante nos piqueniques. A gente vê em descrições da literatura e até em diários do período como o piquenique era sim uma ocasião mais informal e com um pouco mais de liberdade das regras de etiqueta. O piquenique também exigia um tipo de comida mais prática, que não precisasse de grandes estruturas, nem para ser transportada e nem para ser servida. E os manuais de cozinha da época aconselhavam as pessoas a levar o que hoje a gente chamaria de finger food, comidas que não precisam nem de talheres e nem de pratos individuais. A primeira escolha eram sempre os sanduíches, que poderiam ser feitos na hora ou já irem montados.
Os mais populares eram os de presunto, frango e carne bovina desfiada, com maionese para manter o recheio todo juntinho. Mas a versão vitoriana passa muito longe do nosso sanduichinho natural básico de levar para a praia. O sanduíche vitoriano muito raramente levava qualquer tipo de legume ou verdura. Geralmente era uma proteína de origem animal ou vegetal, porque tinha sanduíche de ovo também, algum molho para manter o negócio todo junto, pão e é isso. Eventualmente, sanduíche de pepino, um clássico. Pão, manteiga, queijo e geleias também eram levados para quem quisesse montar o sanduíche do seu gosto ali na hora. E vidros com conservas de várias frutas e legumes eram obrigatórios em qualquer piquenique. Assim como bolos que não levavam cobertura, como pão de ló simples, bolos de fruta e até de gengibre. E para digerir tudo isso, chá gelado, limonada, água e até vinhos suaves. E uma coisa que eu acho fantástica, num dos manuais que eu estava estudando para poder fazer o roteiro desse vídeo, eu encontrei recomendações muito expressas sobre como era necessário que no planejamento do piquenique já tivesse uma preocupação em como administrar os restos do piquenique, que nada deveria ser deixado para trás perturbando a paisagem, lixo sob hipótese alguma, restos de comida, que tudo deveria ser recolhido e encaminhado para um local correto para se colocar o lixo fora, ou no caso de restos de comida, que fossem dados para os porcos da primeira região que se encontrasse. Se os mais ricos às vezes enchiam o vagão de trem inteiro, só com mobília e apetrechos de servir, o piquenique da maioria das pessoas era bem mais simples. E contava com coisas que a gente conhece bem, a famosa toalha e uma bela cesta de palha. Cestas de palha eram baratas e já faziam parte do dia a dia das casas dos trabalhadores, servindo para ir às compras, para entregar encomendas, transportar coisas da casa. Mas à medida que os piqueniques ficavam mais populares, começaram a surgir cestas específicas para isso. Como esse conjunto completo do final do século XIX, que tem até fogareiro e chaleira para esquentar a água do chá. Kits como esse eram anunciados em jornais e vendidos por catálogos, produzidos por firmas especializadas que miravam numa clientela de classe média. E se você acha que ninguém realmente tomava chá no piquenique, essa foto aqui é do final dos anos 1890. E como eu sei que vocês adoram receitinhas históricas, estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de um artigo lá do meu blog, onde você encontra 10 livros de culinária histórica antigos, inclusive em português para baixar de graça. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilha comigo aqui nos comentários o que você levaria na cestinha para o seu piquenique vitoriano. E não deixa também de dar uma olhada nesses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.